Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, bem antigo, mas que, nossa, ecoa demais hoje em dia. São alguns trechos selecionados do Salmo 37 da Bíblia. A fonte que a gente tem aqui é uma parte bem significativa desse salmo, né? E ele vai direto numa questão que incomoda muita gente, sabe? Aquela sensação de por que quem parece fazer o mal, às vezes, se dá tão bem. O texto já começa assim, falando para não se indignar e nem ter inveja dos malfeitores. Versículo 1, né? Vamos tentar desempacotar isso. A nossa ideia aqui é entender melhor como esse salmo vê a justiça divina, a importância de confiar, de ter paciência, e também aquele contraste forte que ele faz, né? Entre o destino de quem é justo e de quem é ímpio. Exatamente. Esse é um salmo, assim, de pura sabedoria. Ele não ignora essa realidade da prosperidade aparente de quem faz o mal, não, pelo contrário, ele reconhece isso, mas oferece um contraponto, um guia para manter a fé, a retidão. E é bom a gente pensar quando se fala aqui de justiça divina, não é só um julgamento lá no futuro, distante, é mais a convicção de que a natureza de Deus garante uma ordem moral, sabe? E nessa ordem, no fim das contas, o bem é sustentado e o mal, bom, o mal tem seu fim. Mesmo que agora pareça tudo meio confuso, a mensagem é de ânimo, tipo, olha, a história completa é maior do que essa parte que você tá vendo agora. Faz todo sentido definir isso logo de cara. E o Salmo realmente começa pegando em sentimentos bem humanos. Os versículos 1 e 2 são muito diretos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja, porque cedo serão ceifados como a erva. Aí o versículo 7 reforça, não te indignes por causa daquele que prospera. E o 8 ainda dá um alerta, deixa a ira, não te indignes para fazer o mal. É uma admissão bem franca dessas emoções, né? E aqui, olha só, já tem um ponto que eu acho fascinante. Talvez um insight importante. O Salmo não nega a raiva, a inveja. Ele recontextualiza. É uma abordagem muito pé no chão, eu diria. A prosperidade de quem age mal não é ignorada, mas é classificada como algo efêmero, passageiro, como a erva que logo murcha, diz o texto. É um convite para a gente ajustar o foco, sabe? Adotar uma visão mais de longo prazo. É como se dissesse, calma aí, essa não é a foto inteira. Isso que parece sucesso agora, na verdade é frágil. Isso por si só já muda como a gente lida com o sentimento, né? Interessante isso. Recontextualizar em vez de só reprimir. Gostei. Mas, então, se não é para ficar se remoendo com a indignação, qual é o caminho que o Salmo aponta? Nisso o Salmo é bem claro, sim. Ele responde essa inquietação com uma série de verbos, de ações para o justo. É quase um manualzinho de conduta e confiança. Repara como aparece direto. Confia no Senhor. Isso está nos versículos 3 e 5. Faz o bem. Está no 3 e no 27. Deleita-te também no Senhor, no 4. Entrega o teu caminho ao Senhor, no 5. Descansa no Senhor e espera nele. Isso repete no 7 e no 34. Aparta-te do mal, no 27. Percebe a dinâmica? Não é para esperar de braço cruzado ou conformado. É uma confiança ativa, uma paciência engajada. Talvez esse seja outro insight-chave aqui. A resposta para a injustiça que a gente vê não é se retrair, mas sim redobrar o compromisso com o que é certo e com a confiança em Deus. Uma paciência engajada. Gostei do termo. É bom isso. E aqui a coisa fica realmente animadora, né? Porque essas ações, essa postura toda, vêm ligadas a promessas muito fortes. Exatamente. Essa confiança, essa retidão, não são um fim em si. Elas abrem a porta, digamos assim, para as bênçãos que o Salmo descreve. Sim. É incrível. Tipo, ele te concederá os desejos do teu coração. Está lá no versículo 4. Ou então, ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Isso é forte, no versículo 6. E aquela promessa que parece um refrão, né? Aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aparece várias vezes.
no 9, 11, 22, 29 e 34. Soa bem concreto herdar a terra. E tem aquela passagem do versículo 25 que sempre me marcou muito pela força pessoal. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. É quase um testemunho dentro do texto. Fala de uma segurança, de um cuidado que atravessa gerações, parece. Você tocou num ponto nevrálgico, essa ideia de herdar a terra. Versículos 9, 11, 18, 22, 29, 34, tá por toda parte. No contexto original, para o povo de Israel, isso era muito palpável, né? Significava segurança, estabilidade, prosperidade na terra que Deus tinha prometido. Mas a gente pode tirar um insight mais amplo daqui, eu acho. A terra vira um símbolo forte de permanência, de um lugar seguro, abençoado, debaixo do cuidado de Deus. É uma herança que dura. E a força dessa promessa fica ainda mais clara quando o Salmo coloca ela lado a lado com o destino dos ímpios. É verdade, o Salmo faz esse jogo de espelhos o tempo inteiro. Fica muito claro o contraste. É quase didático, né? Os dois caminhos e o que acontece em cada um. Vamos ver um pouco isso. Por exemplo, enquanto os justos herdam a terra, Os ímpios, o Salmo repete várias vezes, serão desarraigados ou exterminados. Versículos 9, 28, 34, 38. A imagem é de total falta de raiz, de base, é algo passageiro. O justo cria raiz, o ímpio é arrancado. tem outro contraste forte. O Salmo fala que os ímpios maquinam contra o justo e contra ele rangem os dentes. Isso no 12. E até que eles puxam da espada e armam o arco para derrubar o pobre, versículo 14. Parece uma descrição bem crua da maldade ativa. Sim, mas a resposta do Salmo é imediata e até irônica. No versículo 13, diz que o Senhor se rirá dele do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. O dia do acerto de contas, digamos. E sobre as armas, o versículo 15 é direto. Mas a sua espada lhes entrará no próprio coração e os seus arcos se quebrarão. Quer dizer, o próprio mal se volta contra quem pratica. É uma ideia de justiça imanente, quase. Enquanto isso, para os justos, mesmo que enfrentem ataque, a promessa é de sustento. O 17 é claro, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenta os justos. Tem também a questão da grana, da prosperidade material. O Salmo admite que os ímpios podem ter muita coisa, mas faz um julgamento de valor ali no versículo 16, né? Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. É bem direto. Exatamente. E isso se conecta com o 17, que fala do sustento do justo, e com o 20, que é uma imagem fortíssima, diz que os ímpios perecerão, desaparecerão e em fumaça se desfarão, como gordura no fogo, algo que some rápido, parece grande, mas se consome. Em contraste, os justos, mesmo com pouco, têm a promessa de não passar vergonha em tempos difíceis, de ter o suficiente na fome, V19, e de ter seus passos firmados pelo Senhor, V23. É uma segurança diferente. E aquela imagem dos versículos 35 e 36. É muito visual. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não existe. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Confesso que essa imagem da árvore viçosa, poderosa e, de repente, some, sempre me pareceu muito abrupta. Qual a força disso aqui? É uma metáfora incrível justamente por ser tão visual e temporal. A árvore viçosa é o auge da prosperidade, do poder aparente. Algo que parece sólido, imponente, sabe? Que domina a paisagem. Mas aí o Salmo joga essa imagem contra a sua ausência súbita. Mas passou e já não existe. É um choque, né? A força está em mostrar a ilusão de que aquilo era permanente. O que parecia tão forte, tão enraizado, na verdade era vulnerável, passageiro. Isso serve para martelar a mensagem central. Não se deixe levar pela aparência. Olhe para o destino final. E o destino final do justo, como diz o versículo 37, é a paz. Essa dinâmica toda de contrastes realmente
ela vai construindo a mensagem, né? O Salmo parece montar um caso muito sólido para confiar mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Sem dúvida alguma. Isso traz a gente de volta para a importância da paciência, daquele esperar no Senhor dos versículos 7, 34, mas entendida como essa paciência ativa que a gente falou antes. O Salmo reconhece que o processo pode demorar. Ele valida a nossa percepção. Sim, o ímpio prospera, versículo 7. Sim, ele se espalha como árvore, versículo 35. O Salmo não nega isso, mas ele insiste. É preciso olhar para o fim, versículo 37 e 38. A perspectiva do tempo é a chave para decifrar essa aparente contradição entre o agora e a promessa de Deus. Mas essa espera pode ser bem dura, né? Para alguém que está sofrendo agora na pele a maldade, a injustiça, ouvir "espere pelo fim" pode soar meio abstrato, talvez até um pouco wishful thinking, como dizem. O Salmo oferece algo mais concreto para o durante, para o meio do caminho. Excelente pergunta. E a resposta é sim. O Salmo não é só promessa futura, ele também é consolo e força para o presente. Eu penso muito no versículo 24. Ainda que caia o justo, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Olha que incrível, ele reconhece que o justo pode cair, pode ter dificuldade, pode sofrer, não promete uma vida sem tropeço, mas garante que a queda não é o fim da linha, que existe um suporte ali, constante, de Deus. E os versículos finais, 39 e 40, são um resumo poderoso disso. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará, porquanto confiam nele. Então não é só esperar passivamente, é confiar ativamente que mesmo na dificuldade de agora, Deus é refúgio, é socorro. Entendi. Faz muito sentido. Então, juntando tudo, qual seria a grande mensagem do Salmo 37 para a gente hoje? Parece um chamado forte para manter a fé, a integridade, mesmo quando o mundo parece de ponta cabeça, né? É exatamente isso. Se a gente pudesse resumir os insights principais, seria algo assim. Primeiro, o Salmo valida nossos sentimentos de raiva, de indignação com a injustiça, mas ensina a gente a olhar diferente para isso, focando na transitoriedade do mal. Segundo, ele propõe uma resposta que não é ficar parado, mas uma paciência ativa, confiar em Deus, fazer o bem, entregar o caminho a Ele. Terceiro, ele dá promessas bem concretas de sustento, de justiça final e de uma herança duradoura que é simbolizada pela terra, para quem é justo. E mostra o contraste com o fim inevitável de quem age mal. E quarto, ele lembra que a chave para entender isso tudo é a perspectiva de longo prazo, é confiar na justiça final de Deus, que também age como fortaleza no presente. Ótima síntese. Recapitulando então, nossa análise do Salmo 37, a gente viu esse encorajamento forte para não se abalar com o sucesso passageiro de quem faz o mal, identificamos o chamado para uma confiança ativa em Deus que se mostra na prática do bem, e destacamos a promessa firme de justiça, de paz e de uma herança segura para quem persevera no caminho certo. Perfeito! O Salmo oferece, de fato, um mapa, um referencial bem consistente para a gente navegar essa complexidade moral do mundo. Ele não tapa o sol com a peneira, não ignora o problema da injustiça que a gente vê, mas ele coloca isso dentro de um quadro maior, o da soberania e da fidelidade de Deus. É um convite para ter uma fé resiliente, sabe? Uma paciência estratégica, porque ela se baseia no fim da história. E para manter a integridade ética, mesmo quando parece que custa caro agora, no curto prazo. Tudo isso com a convicção de que o resultado final está garantido. E, para a gente terminar, deixar uma reflexão no ar, o Salmo bate muito na tecla dessa imagem forte de herdar a terra como recompensa. Pensando nos nossos tempos, que são tão diferentes do contexto original, fica a provocação. Como é que essa ideia de herança ou terra pode ser entendida, pode ser vivida hoje? O que essa promessa de segurança, de estabilidade, de bênção duradoura significaria concretamente na nossa vida contemporânea, se a gente seguir os princípios que o Salmo apresenta?
Fica aí para a gente pensar. E com essa questão em mente, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Agradecemos muito a companhia de todos nesta imersão no Salmo 37.